Dr. Emerson Gasda está com a palavra. Bom dia a todos, obrigado à escola pelo convite. A gente combinou, eu e o Bruno, que ele iria falar um pouquinho dessa parte teórica e depois eu entraria complementando com algum aspecto do que ele falou e falaria também sobre uma reflexão mais prática. Então, dentro do que o Bruno falou, algumas questões que eu anotei aqui que são interessantes. A primeira é a do Sejuscom, né, da quarta região, que nós temos praticamente em todas as subseções. Mas o que a gente sente, eu que estou numa subseção de 2 varas, por exemplo, é que formalmente a gente tem em todas as subseções, mas na prática ainda não tem uma estrutura, pelo menos em Jaraguá tem um estagiário. Né? Então, a gente ainda tem muito a avançar. Eu imagino que os Sejuscoms, que isso aí é um embrião de algo que deve se tornar maior na proposta do novo código, nas propostas que vêm sendo apresentadas, no sentido de realmente a conciliação fazer parte das nossas... Da forma de solução das controvérsias. Né? A outra questão é quando a gente... relativo à necessidade do duplo não, para não haver a conciliação. Me parece que o código foi pensado aí na iniciativa privada, quer dizer, tem muita lógica se eu tiver dois particulares litigando e um deles quer conciliar, que eu chame o outro, porque eu já tenho 50% de chances, eu já tenho um interessado, então eu só preciso convencer, entre aspas, convencer, mas mostrar para essa outra parte que pode ser importante, pode ser interessante para ela a conciliação. Então, agora, quando a gente vem para a Justiça Federal, uma outra realidade. E aí fica o questionamento, se a Fazenda Pública diz não, o que acontece? Não tenho como convencer ela ali, porque marquei uma audiência, de que ela deve fazer a conciliação. O que está acontecendo, na verdade, na Justiça Federal, é que a gente está intimando... Quando a Fazenda diz não, a gente intima a outra parte para dizer, tem certeza que você quer mesmo a audiência de conciliação? A Fazenda já disse que não e ela não vai mudar de ideia. E aí, então, a gente está só burocratizando o processo e não avançando. Mas eu vou falar sobre isso na minha reflexão específica. E quanto à mediação eletrônica, realmente essa preocupação ela é muito pertinente porque nós temos, no sentido de a gente ter ferramentas eficazes e eficientes de comunicação, que permitam a gente ter o mesmo resultado do que numa abordagem presencial. Quem trabalha com conciliação sabe que o conversar, né, o estar presente, faz muitas vezes a diferença para que uma situação em que um acordo parecia improvável aconteça. Né? Um acordo simples, fácil, tudo bem. Então, a gente muitas vezes acontece pela via eletrônica, mas esse conversar... e eu tenho sentido essa dificuldade, estou fazendo servindo como tutor no programa de desenvolvimento gerencial lá em Santa Catarina, em 2 grupos de diretores de secretaria e juízes, em que a gente está fazendo agora uma etapa de EAD que consiste em elaborar um texto escrito e depois fazer uma apresentação desse texto e onde cada um dos envolvidos está em um local diferente. E o que eu tenho percebido é uma dificuldade muito grande da gente conseguir criar algo novo e de sair do modelo clássico. Porque as conversas à distância, elas são bem mais complicadas do que se a gente pudesse ter se reunido e conversar. O que a gente resolveria em 10 minutos presencialmente, a gente levou ali várias sessões por chat ou por conversas por e-mail dentro do ambiente do EAD. Então, são coisas que a gente tem que pensar. O eletrônico, ele deve existir, mas a gente não tem que buscar ferramentas que deem eficiência. Né? Feito essas ponderações, e depois eu espero que o Dr. Bruno possa também contribuir aqui com alguma coisa do que eu vou falar, quando eu fui chamado para fazer essa participação, aqui eu fiquei pensando, mas o que exatamente eu vou falar sobre conciliação com o poder público? Né? Porque na minha mais de 10 anos aí atuando em juizado, a realidade de hoje é que simplesmente não existe conciliação com o poder público na vara em que eu trabalho, no juizado em que eu trabalho. Já existiu no passado, em alguns momentos mais, em outros momentos menos. Até uns 2 anos atrás, a gente estava num momento de conciliação muito bom, de 50%, 60% de acordos naqueles processos, e eu diria assim, até quase 100% naqueles processos acordáveis,
porque eu tinha 3 procuradores que atuavam lá em Jaraguá, que eram muito favoráveis à ideia de conciliação. Aí veio o movimento do Acordo Zero, acabou com tudo. E hoje continua esse movimento. Só para derrubar um pouco minha palestra, nas audiências que eu fiz quarta, teve 2 acordos. Mas porque foi com uma procuradora que falou, não, nesse aqui não tem como não fazer acordo. Mas parece que eles estão revendo o movimento. Mas quando eu comecei a fazer essa palestra, pensei, o que eu vou falar, né? Não tem... Mas foi justamente daí que eu comecei a refletir que o novo CPC ele traz um novo paradigma, e o Bruno mostrou muito bem isso na parte legislativa, de que a conciliação ela veio como uma forma de solução de controvérsia a ser adotada como uma política realmente de poder judiciário e de resolução dos processos, que não tem que ser adotado só pelo poder judiciário. E eu até coloquei aqui como título do que eu vou falar, conciliação com o poder público, os papéis a serem desempenhados pelo Poder Judiciário e pelo Poder Executivo. Porque chegou o momento com essa nova legislação em que a gente tem que começar a refletir. Será que é do Judiciário o papel principal quando se trata, quando a gente fala de buscar a conciliação? O Judiciário tem um papel importantíssimo nisso daí, porque tem que instigar, tem que criar os sejuscons, criar as ferramentas, buscar isso como a primeira forma de solução da controvérsia, né? Mas quando eu falo em conciliação com o poder público, se o poder público não quiser fazer conciliação, a gente pode espernear, pode fazer o que quiser, que a conciliação não vai sair. E o novo código muda o paradigma. E a gente tem que começar, e a minha percepção é que temos que começar, como judiciário, a também fazer essa cobrança geral e institucional, no sentido de que o executivo passe a olhar diferente para essa questão da conciliação, né? Porque o que a gente percebe hoje é que as conciliações elas vão acontecendo com alguma experiência de sucesso aqui e ali, com algum avanço e retrocesso, como acontecia comigo lá em Jaraguá, de acordo com a ideia dos procuradores que atuam, não é? E não é raro que sejam situações em que a conciliação acontece como um parto a fórceps, na verdade. A gente vai ter a semana de conciliação e tem que ficar agora, do CNJ, e tem que ficar buscando para ver onde é que a gente vai conseguir fazer algum acordo. E o mais interessante de tudo isso é que, muitas vezes, eu tenho a sensação, e outros colegas já me relataram isso, de que o poder público pensa que está fazendo um favor para o judiciário quando celebra um acordo. Como se, talvez, há aquela visão assim, quando celebra um acordo, o juiz vai trabalhar um pouco menos. Só que a gente sabe que fazer um acordo, às vezes, dá mais trabalho. E a gente, como juiz, já diz o Júlio, né? O que nos resta hoje em dia é o prazer de julgar. Então, a gente, como juiz, gosta de julgar. Nós não temos problema nenhum quanto a isso. Então, é preciso que se mude também essa visão. Quando a gente vai buscar a conciliação, é porque existe um arcabouço legal que nos determina que seja feito assim, né? E, claro, a gente percebe, obviamente, que é uma forma interessante de resolução do conflito, não porque facilita o nosso trabalho, mas porque dá uma satisfação muito maior do resultado feito, da parte poder sair um pouco com o sentimento de um pouco mais de justiça daquilo que aconteceu com o seu processo. Então, a gente tem que mudar essa premissa, né, de que coloca o judiciário como o principal agente da conciliação. E tem que cobrar do executivo que ele assuma esse papel de protagonismo, que é dele, porque só ele vai poder fazer os acordos. E aí entra uma questão bem interessante, porque quando eu falo em conciliação no setor privado, o que vai ser mais importante, determinante, digamos assim, para que um particular faça um acordo numa ação exclusivamente privada, é a análise de riscos.
A Justiça do Trabalho, isso é muito evidente, quer dizer, o empresário vai lá, ele não tem certeza se vai ganhar ou vai perder, mas o advogado dele diz, olha, pela jurisprudência você tem grandes possibilidades de perder, talvez você ganhe, se você perder, eu calculo que você vai pagar uns 200 mil, então oferece 50 mil e o empregado aceita e 50 mil está feito o acordo, por análise de riscos. Né? Agora, quando a gente fala em poder público, o espaço para análise de risco é muito pequeno, porque de duas uma, ou o poder público acha que tem razão, e aí ele tem que realmente levar aquela tese para as instâncias superiores para ser fixada, para ser definido se ele tem razão ou não, ou ele não tem razão, ele está errado, e aí não tem sentido nenhum, dentro dos princípios que norteiam a administração pública e até pela isonomia e, enfim, as normas constitucionais, todos os direitos que envolvem a gestão pública, não tem sentido nenhum. Se ele está errado, ele continuar insistindo naquele erro. Porque... Então, quando eu falo em conciliação com o poder público, o maior ganho do poder público em fazer uma conciliação não é necessariamente economizar de 100% para 90% do que ele vai pagar de atrasado. E até há uma crítica nisso, né? Porque poderia até violar a isonomia daquele que teve, por exemplo, o benefício nas mesmas circunstâncias concedido na esfera administrativa. O maior ganho para o poder público quando faz uma conciliação é o reforço da confiança e dos valores nas instituições. Porque, imagine, o cidadão tem um benefício equivocadamente indeferido no INSS. Né? Entra com a ação judicial. Chega lá, o INSS contesta, recorre, leva até a TNU, perde, mas estava errado. O INSS já sabia que ia perder. Se ele faz o acordo logo na primeira audiência, ou até antes, ou quando recebe a citação, já vê que está errado e já faz, e já propõe o reconhecimento do direito, há um sentimento do cidadão de que o direito dele foi respeitado pelo Estado. E isso, coletivamente, na medida que vai mais acontecendo, vai reforçando os valores positivos das instituições. E é algo que hoje a gente precisa muito. Né? O Estado, hoje, ele é muito criticado em todos os momentos. E, muitas vezes, essas críticas têm fundamento. Né? Porque o Estado, realmente, ele não age nesse ponto, por exemplo, do judiciário, como deveria. Quer dizer, muitas vezes ele usa devo, não nego e pago se puder. E, se não puder, não pago. É emblemática essa questão das ações dos medicamentos que nós temos hoje. Quer dizer que tem decisão favorável, sentença, a gente intima para cumprir, não cumpre, aí faz bacenjude, né, para tentar comprar o medicamento. Quer dizer, não tem alguma coisa muito errada nisso daí. Né? Então, alguns aspectos que o poder público tem que observar quanto à conciliação. Na minha visão, esse, primeiro de tudo, é um poder-dever do Executivo. Antes do novo Código de Processo Civil, já tinha escrito sobre isso, e tem um artigo que está na revista Doutrina, só digitar número 10, que fala sobre isso. Então, a negativa do Executivo em fazer um acordo deveria ser, no meu modo de ver, justificada, explicada. Né? E quando não houver justificativa, ele teria que fazer o acordo. Isso não quer dizer que a responsabilidade de realizar esses acordos deva ficar nas mãos ou nas costas, na verdade, dos procuradores. Pelo contrário, isso quer dizer que o Executivo tem a responsabilidade de fixar diretrizes que viabilizem os acordos, criar estruturas administrativas de apoio à conciliação, inclusive fomentando o diálogo entre a área administrativa e judicial. Então, com esse suporte, sim, os procuradores poderão e deverão atuar com a conciliação como um princípio de defesa. Da mesma forma como nós, como o judiciário, como o Bruno falou, temos que atuar com a conciliação como a primeira visão do que nós vamos buscar de solução do processo, também deve ser essa a busca dos procuradores. E
Como decorrência, o grande ganho da conciliação, além do reforço das instituições, não vai ser essa diminuição dos 100% para os 90%, e sim a economia que, de repente, do ponto de vista financeiro, aqui eu estou falando, a economia que o Estado pode fazer com o enxugamento das suas estruturas de defesa. E aí, a partir disso, o foco do Executivo, quando a gente fala em conciliação com o poder público, ele vai além do que simplesmente conciliar dentro dos processos. Vai entrar na esfera administrativa para trabalhar essencialmente com a prevenção do litígio. Ora, se a lógica é ou eu estou certo e vou discutir judicialmente, ou eu estou errado e vou reconhecer, então ele tem um espaço muito grande para diminuir os erros, né? Diminuir o litígio decorrente daquilo que administrativamente ele não segue em relação aos precedentes. Então, esse foco na prevenção do litígio, ele é fundamental, e ele decorre dessa busca pela conciliação. Há um círculo aí virtuoso em que a gente vai tendo uma melhoria do sistema como um todo, simplesmente porque a conciliação passa a ser a política pública do Estado. Porque aí ele vai trabalhar também dentro das agências, por exemplo, do INSS, dentro da Receita, dentro da aduana, no sentido de adequar toda a normatização dele interna, àquilo que o sistema jurídico já entende lá, de repente no STF ou no STJ, de forma vinculante, a que deva ser o resultado do processo. Então, o processo acaba nem chegando para o judiciário. Muito bem. Agora, o judiciário, então, não deixa de ter um papel importante, apesar de não ser o protagonista? Não, pelo contrário. Continua tendo o papel que tem hoje de criar as oportunidades e os espaços para a concretização da conciliação. E quando a conciliação não existir ou não for possível existir, porque com o poder público vai ter a situação em que a questão é controversa, então vai ter situações em que a conciliação não vai ser possível existir. Pelo menos até se resolver a tese jurídica, né? Nessas situações, o judiciário tem um papel fundamental, que é realmente julgar com qualidade, com agilidade, e fixar bons precedentes para que possam servir de parâmetro para que os acordos aconteçam e haja mais espaço para isso. E aliado à questão dos precedentes, é preciso que o judiciário também mude um pouco a sua mentalidade, que hoje está focada nas metas e números, é claro, na quantidade. É claro que a gente tem uma quantidade grande de processos e não consegue, por isso, trabalhar com outra visão no momento atual, que não seja de metas e de resultados em termos de números, em termos de quantidade. Mas, no médio e no longo prazo, a gente tem que começar a buscar a diminuição dessa quantidade e a melhora da qualidade. Agora, vejam como a participação do Poder Executivo aqui como política pública da conciliação é fundamental. Que, se ele prevenir o litígio, adotar os precedentes e com isso tivermos menos processos, aí sim a gente vai diminuir a quantidade, vai ter uma maior qualidade e vai alimentar com melhores precedentes para que o sistema funcione melhor. Me parece que esse é o grande objetivo do Código quando a gente fala em conciliação com o poder público. Então, nós avançarmos nisso daí, né? Temos uma melhora do serviço e esse vai ser o grande ganho para toda a população e para todos nós. Eu separei algumas situações concretas em que a gente pode avançar em termos de conciliação, só para exemplificar isso que eu estava falando. Por exemplo, nas ações de saúde. No início, a gente tinha, lá em Santa Catarina, até alguma possibilidade de conciliação. E depois, em nome do princípio da isonomia e talvez da legalidade ou da impossibilidade material, enfim, não há mais conciliação e, pior, hoje não há nem cumprimento das decisões. Mas, se a gente olhar bem, as ações de medicamentos têm várias configurações, não existe uma configuração única. Eu separei aqui 5 tipos. Uma, por exemplo, em que a pessoa pede um medicamento ou um procedimento previsto pelo SUS e que não está sendo fornecido. Quer dizer, nesse caso, a possibilidade de acordo é ampla, né? Às vezes, a questão é só do prazo.
E aí, excelente a conciliação como uma forma de definir, olha, eu não posso te dar essa cirurgia em 30 dias, mas em 90 poderia ser feita. Né? Então, olha o espaço que há aí. Tem a situação do procedimento, do medicamento não previsto no SUS, mas que, pela prova dos autos e pela medicina baseada em evidências, deveria estar previsto. Né? Será que aí não poderia haver uma conciliação para aquele caso concreto e essa análise toda remetida, então, para que seja considerado se isso não pelo sistema, se isso não deveria ser incorporado, né? Eu lembro da questão da decisão do fornecimento dos coquetéis para tratamento da AIDS, que começou com decisões judiciais e depois acabou incorporado pelo sistema. Então, hoje, o poder público está esperando incorporar para depois poder, de repente, fazer um acordo. E nem faz, né, no que é fornecido, mas poderia fazer de forma antecipada também. Existe também aquelas situações em que o autor está numa condição especial, em que os medicamentos, o procedimento fornecido pelo SUS está comprovadamente pela medicina baseada em evidência, pela prova produzida, não é eficiente para aquele autor. Então, aí também não haveria possibilidade de algum acordo. Tem situações em que o SUS fornece, o autor pede um medicamento, um procedimento, e o SUS fornece outro, que é eficiente. Nesse caso também, de repente, se o SUS sugerir o fornecimento daquele tratamento fornecido pelo SUS, pode ser que a parte aceite. Então, e mesmo os medicamentos experimentais ou sem registros, há uma impossibilidade de fornecimento, obviamente pelo SUS e de acordo, mas se o SUS fornecer alguma outra alternativa, será que não poderia a gente, pela conciliação, chegar a uma solução? Quer dizer, então, olha como o poder público ele simplesmente adota uma política de não vou fazer conciliação e utiliza um princípio da isonomia, que é uma premissa falsa aqui nesse caso, e ainda joga todo o ônus político dessa situação para cima do judiciário. Né? Então, há muito a ser mudado. Eu fiz mais anotações em termos de ações previdenciárias, tributárias, ações civis públicas, e até a ação civil pública tem um caso bem interessante, que lá em Jaraguá, num certo momento, o DENIT entrou com uma ACP contra uma empresa de telefonia para que retirasse o cabo de fibra ótica de um determinado lugar, porque lá ia ser feita a duplicação da estrada. E aí o colega, o Adriano Vitalino, tinha uma minuta pronta feita pela assessoria no sentido de postergar a análise da antecipação de tutela para depois da contestação e citar, então, a companhia de telefonia. Ele pensou, não, espera aí, vou marcar uma audiência de conciliação. Ele marcou a audiência de conciliação para dar ali 30 dias, a empresa de telefonia veio e disse, não, realmente, a gente tem que tirar o cabo dali, eu tenho interesse, porque não quero que meu cabo se rompa, só peço 60 dias para fazer o serviço. Então, quer dizer, isso aqui é um exemplo de como a gente olhar para a conciliação como a primeira possibilidade de solução do problema, ela é algo interessante. E nas ações civis públicas, como elas são muito diferentes, começar a ação civil pública olhando para o problema e vendo se há alguma possibilidade de conciliar, antes de olhar para os aspectos processuais, pode, já de início, resolver a ação como um todo. Ou, às vezes, pedaços dela. Ou, pelo menos, pedaços, exatamente. Diminui a complexidade da ação. Agora, quando você simplesmente pega e cita, já criou a complexidade, porque daí todo mundo já monta a tese jurídica e vai trabalhar em cima dela até o final dos tempos. Né? Então, tem essas outras questões, mas eu preparei na forma de artigo essa apresentação de hoje, vai estar disponibilizada pela escola. Né? Então, quem quiser olhar com mais cuidado para a gente não se alongar no tempo, vai estar esse material disponível. O que é importante é que fique evidenciado que existe um enorme espaço de possibilidades para a gente ampliar a conciliação e para que com o poder público, mas isso só vai acontecer se realmente o executivo adotar isso como política, entender essa nova concepção que traz o novo Código de Processo Civil e adotar isso como uma política pública e passar realmente a olhar para a conciliação como a primeira alternativa de solução das controvérsias.